Fala pessoal de casa, mais um Cangaíba Cast está no ar, aqui pela Inova Studios TV, e hoje a gente está com uma convidada mais do que especial. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar para você que está precisando de uma internet de qualidade, você precisa conhecer a Mais Provedor, uma empresa que tem revolucionado a nossa região. E vale lembrar que se você quiser Deezer, Paramount, HBO, e se você quiser também vários outros serviços, você precisa entrar em contato agora com a Mais Provedor, que ela está disponibilizando 30% de desconto para todo mundo que disser que foi indicação do Cangaíba Cash. Então, não perde tempo. Se você quer qualidade, você precisa entrar em contato agora com eles, que eles vão estar disponíveis para te atender. Internet de qualidade, um serviço de qualidade aí do seu lado. E como eu costumo dizer, nada melhor do que ter qualidade à nossa volta, não é verdade? E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, é a Beatriz Gonzalez. Ela é cirurgiã dentista, ela tem revolucionado também a sua área, ela é filha, ela é uma excelente profissional. Eu conheço ela já tem alguns anos, né? A gente tentou contato, tentou agendar, mas calhou de hoje ser a melhor data. Eu separei aqui um textinho para falar um pouquinho dela, tá? Ela tem uma trajetória. A trajetória dela começou com uma conversa simples com a sua mãe, e ela vai contar isso pra gente, dentro de um carro. Mas ela sofreu alguns desafios na vida, e é normal, quase todo mundo sofre, mas ela tinha uma fé inabalável, ainda tem uma fé inabalável, que fez ela superar os desafios financeiros, desafios como pessoa, e hoje ela vai compartilhar com a gente. Eu costumo sempre dizer que todos nós temos uma história para compartilhar, e eu tenho certeza que a gente vai se encantar com a sua história. Então hoje nós estamos com a Beatriz Gonzalez, uma profissional de excelência. Eu vou pedir para que ela fale um pouquinho sobre ela, para que ela olhe para aquela câmera, se apresente, da onde ela veio, porque nada melhor do que você mesmo falar sobre si, não é verdade? Então, Bia, muito obrigado por você ter. Obrigada a Tô você. íntimo, hein, gente? Muito obrigado por você estar aqui hoje. Obrigada Tenho a certeza você. que a gente vai percorrer aí uma história de sucesso. Com certeza, eu que agradeço o convite. A gente tava programando tem um tempo já, Já né? tem um tempo. Mas esse convite é mais do que especial pra mim também. Eu também tava bem ansiosa pra vir aqui contar um pouquinho da minha história. Nossa, minha jornada não foi fácil. Eu duvidei muito de mim mesma. Eu vim de uma família que acreditava muito em mim e não só a minha família, a minha casa, mas a minha família no geral, minhas tias, meus primos, tal. Então eu sempre tive muita rede de apoio, tive muita gente me apoiando e hoje eu sou quem eu sou muito por causa deles. E eu acredito que eu ainda tô trilhando a minha história, né? Eu ainda tô no começo, mas eu já sinto que eu sou uma pessoa completamente mudada de, sei lá, 5 anos pra cá. Eu percebi que você se definiu como uma pessoa amadurecida. Sim. O que quer dizer isso? Eu não imaginava que hoje eu seria quem eu sou. Não imaginava que eu estaria no patamar que eu estou. Não que eu esteja num patamar que eu quero chegar, mas num patamar diferente em relação à maturidade, em relação a como eu enxergo as coisas, né? Muita coisa na minha vida mudou de forma muito drástica, então a minha mudança foi meio forçada. Eu era uma menininha que eu me sentia super acuada, insegura, e de repente eu me tornei uma mulher que é muito segura e hoje eu posso dizer que eu sou muito segura, eu sou muito amadurecida, eu sei conversar. Eu tinha vergonha de pedir uma pizza no telefone. Então, hoje em dia, eu reconheço que eu sou muito diferente nesse sentido. E até em relação a como eu lido com o meu profissional, né? Da maneira como eu tô dirigindo a minha vida profissional, eu sinto que eu mudei bastante em relação a isso. Porque antigamente eu pensava em fazer uma coisa e aquela era a minha bolha. E hoje em dia eu consegui mudar esse conceito, consegui abrir minha mente e o meu leque para novas oportunidades. Para que você hoje fosse essa mulher amadurecida que percebeu essa mudança em você, teve uma infância, uma Bia criança. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua infância. Certo. Eu cresci num lar muito tranquilo, né? Os meus pais, eles eram muito tranquilos. A gente era aquela família margarina, sabe? De propaganda de margarina. Que era o pai, a mãe, o irmão e a irmã. E então, a minha infância foi super tranquila. Meu pai, ele sempre conseguiu prover bastante pra gente. Então, eu sempre tive essa oportunidade de ter muitas coisas que muitas crianças não têm, a oportunidade. A gente saía bastante, a gente viajava bastante. Foi o que eu falei, eu sempre tive muita rede de apoio desde que eu sou pequenininha. Então, eu tirava um 8 na escola, ficava triste, na época que a gente era criança, 8 era uma nota muito ruim.
E aí eu sempre tinha meus pais, não, porque você é excelente, você é muito boa, tal. Se você quiser, você consegue ser melhor, mas você já é muito boa. Então a minha infância foi super tranquila. Eu brinquei muito, me diverti muito, e eu carrego só memórias maravilhosas da minha infância. E na fase da sua adolescência também foi tranquilo? Também foi tranquilo, né? Foi a fase que eu me converti, a gente se converteu mais ou menos dos meus 10 para os 11 anos, então já mudou, assim, em relação ao estilo de vida, né? Quando a gente é criança, a gente não tem muita noção das coisas. A gente começa a ter noção das coisas na fase da adolescência e tal. E aí foi quando eu comecei a moldar meu caráter dentro da igreja, né? Baseado em Jesus e tudo mais. Então, apesar de ter a escola, ter as adversidades, eu sempre fui uma menina de muitos amigos. Eu sempre, enfim, gostei muito de estar entre pessoas, de ter bastante amigos. E o fato de ser cristã não me impedia de ter esses amigos da escola, os amigos da igreja e tal. Então, a minha adolescência também foi super tranquila, né? Foi o que eu falei, na época da escola, na época de vestibular, meus pais me apoiavam muito e, enfim. Ô, Bia, e eu Hum, percebo que você teve uma infância tranquila, uhum. mas você teve teve alguma fase da sua vida, na sua infância, que te marcou? Que hoje você fala, olha, aquilo lá se eu não tratasse, ou foi muito bom pra minha mudança. Eu acho que não foi na minha infância, né? Me marcou uma fase da minha vida que foi realmente na minha fase adulta. Na minha infância, eu não me lembro de nada que tenha virado alguma chave ou mudado a minha mente em relação a alguma coisa. Minha vida sempre foi meio que a mesma coisa, uma rotina e tudo mais. Minha fase adulta que realmente fez virar minha chave e é aquela questão que eu falei, que antes eu era uma menina, aí hoje eu sou uma mulher por conta dessa questão que eu vivi na minha fase adulta. Certo. E é interessante que existe alguma coisa que você olha e fala, nossa, quando eu era criança eu pensava desse jeito, e hoje quando eu me vejo nesse lugar de conforto, porque eu tenho a gente montando pra saber um pouco, conhecer um pouco mais da sua história, você teve um problema com a autoestima. Sim. Essa mudança causou na sua adolescência já, ou foi recente mesmo? Quando eu era adolescente, uma coisa que eu fazia muito era me comparar. Eu me comparava com amigas, eu me comparava, e não só em relação ao físico. Eu me comparava em relação a notas, eu me comparava em relação a até tipo assim, quem é você um dia na vida, né? O que aquela pessoa tem que eu não tenho. E então eu me comparava muito, não só a pessoas perto de mim, eu me comparava em relação a pessoas na rede social. E eu olhava lá aquela menina, nossa, aquela menina é muito bonita, não sei o quê. Eu me comparava muito. E quando eu virei adulta, né, que eu tive toda essa fase da minha vida, eu me comparei ainda mais. Eu era muito mais insegura, mesmo depois de todo o processo de amadurecimento e tal. Isso ainda era uma questão que me perseguia. Então eu comecei a minha vida adulta como uma mulher insegura. Porque eu queria alcançar muitos objetivos e eu achava lá no fundo que não, isso não vai ser possível. Eu não consigo sozinha, eu não vou conseguir sozinha, né? Eu sempre tive uma rede, tipo assim, de apoio, que eram meus pais, não sei o quê. E quando eu perdi um pouco dessa minha rede de apoio, eu falei, não, eu não vou conseguir sozinha. Eu não consigo ser essa mulher, eu não vou conseguir conquistar tudo que eu planejei. Porque eu sempre sonhava em ser aquela mulher que vai ter as próprias coisas, o próprio dinheiro, que não vai depender de homem, não sei o quê. E eu falava, eu não vou conseguir. Eu tenho certeza que eu era insegura a esse ponto. Eu falava, eu não vou conseguir trabalhar isso tanto, eu não vou conseguir conquistar essas coisas que eu consigo. Só que isso mudou. Isso mudou e antigamente eu era bem insegura, mas em relação à autoestima, eu consegui melhorar isso, né? Eu falei, eu não preciso me comparar com ninguém. É, E também é uma questão de eu sou filha de Deus. Então, tem essa certeza, a gente não pode ficar se comparando ou se achando inferior a ninguém. E isso com o tempo foi passando e hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais segura. Quando você olha pra menina da sua infância e você se vê hoje nesse lugar, qual é o sentimento que você tem? Gratidão. Gratidão. No momento que eu passei por coisas que eu passei nos últimos anos, eu achava que eu estava sendo punida por alguma coisa. Não, eu fiz alguma coisa de errado para estar recebendo essas coisas. Mas hoje eu enxergo que tudo Deus tem propósito. E hoje tudo que eu vivi, eu enxergo que foi para melhorar, foi para que eu pudesse avançar, para que eu pudesse realmente amadurecer e ser essa pessoa que eu sou hoje. Então, o sentimento que eu tenho é de gratidão. Apesar de, na época, eu reclamar e achar muito ruim as coisas que eu tava passando, hoje eu sinto que aquilo me forjou e aquilo me fez ser melhor. Bacana. E agora uma mudança.
lá na sua infância, você já se via uma doutora? Uma doutora, só que eu era médica nas minhas Nas visões. suas visões. Era pediatra. Você sempre gostou de trabalhar com criança? Eu sempre gostei, na verdade, da área da saúde. Eu queria fazer alguma coisa na área da saúde. E aí, meu sonho era ser médica de criança. Depois de um tempo, eu percebi que tinha que estudar muito. Não que a minha profissão não tenha, mas tinha que se dedicar a sua vida 100% àquilo, dar plantão, tudo mais. Aí eu desisti da medicina. E aí eu fui tentando me achar e tentando me achar e eu consegui me achar na odontologia e é o que eu amo fazer. Eu gosto de trabalhar com criança, mas a odontologia com criança é complicada. É. E para você se tornar essa profissional hoje, teve uma conversa num carro. Quero saber, Teve. quero conhecer um pouco mais dessa história. Eu não conheço, hein? É. Eu não sabia que foi uma conversa de carro Foi, que você entendeu o seu propósito. foi. A gente tava no carro, tava eu e minha mãe. Eu lembro até hoje, a gente tava parada num posto, abastecendo o carro. E aí, até então, eu tinha decidido por psicologia. Quando eu desisti da medicina, eu pensei em ir pra área da psicologia. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar com as mãos, né? Então, eu gosto muito do trabalho manual. E a psicologia é mais a conversa ali, né, tal. Aí eu falava, não, mas eu quero pôr a mão na massa. E eu sempre questionava isso pra minha mãe. Falava, mãe, eu queria medicina porque a medicina põe a mão na massa ali e tal. Mas a psicologia não, a psicologia é só conversa, né, enfim. Aí a gente conversando e tal, ela falou assim, por que você não tenta ser dentista? E a odontologia? Aí eu peguei e falei, realmente. E aí a gente tava no posto, parada, assim, uma senhora falou, acho que é isso. Aí ela ainda falou assim, e eu digo mais, quando você, tipo assim, tiver muito estabilizada financeiramente, você vai abrir um dia da sua semana na sua agenda para atender pessoas que não têm condições de pagar por um tratamento odontológico. E aquilo ficou na nossa mente e a minha meta é realmente um dia fazer isso. Ainda não consigo, mas a minha meta é chegar nesse dia que eu vou conseguir abrir minha agenda para pessoas que não têm com tanta condição financeira, porque a gente sabe que tratamento odontológico é muito caro. É muito caro. Uhum. E essa conversa de carro mudou o percurso da sua vida. Mudou totalmente. Eu sou E, quem eu hoje por essa conversa. mas essa conversa não foi. A partir dessa conversa não foi estralar de dedos, eu me formei e tô trabalhando. Teve os desafios, teve os medos. Conta pra gente um pouquinho. Quando eu Como que, comecei. quando você entrou na faculdade, a escolha pela faculdade, quero conhecer tudo. Tá bom. Nossa, a época da escolha da faculdade foi muito difícil, porque eu tinha medo de entrar numa faculdade que eu não saísse bem formada. Então, eu queria uma faculdade, assim, que tivesse nome, mas que ao mesmo tempo correspondesse às minhas expectativas. E aí, a princípio, eu entrei na São Judas, eu fiz São Judas um semestre. E aí, como não tinha turma formada ainda na época, aquilo me bateu uma insegurança enorme. Aí, com 6 meses de curso, eu saí dessa instituição e fui pra Unicid. Aí, na Unicid, eu alavanquei, assim, porque a São Judas é uma faculdade muito boa, mas na Unicid, parece que eu tava aprendendo de fato a odontologia. E aí, depois de muito pesquisar, minha prima tava fazendo Unicid já. E aí ela falou, não, a Unicid é excelente, não sei o quê. Aí eu fui com ela. Tanto que aí a gente se tornou dupla da faculdade. Enfim, a gente fez a graduação inteira juntas. E aí a gente se formou. No meio do caminho, a gente nunca liga pra isso. A gente só tá na faculdade e acha que vai ser aquilo. Só que quando a gente se forma, quando tá chegando perto de se formar, a gente fala, e agora? Eu sempre trabalhei, né, em consultório como estagiária, auxiliar. E pra mim tava cômodo, né? A rotina do consultório é muito diferente da rotina da faculdade. Então eu tava aprendendo muito mais no consultório do que na faculdade. E aí, quando eu me formei, que até a minha chefe na época falou pra mim, e agora? Tipo assim, o que você vai fazer? Aí eu, não sei, não posso ficar aqui pra sempre, não. Mas aí, até foi ela que arranjou meu primeiro emprego, quando eu me formei. E com uma amiga dela, que era dona de uma clínica e tal. E quando a gente vai atender sozinha a primeira vez, é extremamente desafiador. Porque é a saúde de uma pessoa ali, né? A gente não tá lidando com um computador ou alguma coisa assim. A gente tá lidando com uma saúde. Se a gente fizer alguma besteira, a gente pode prejudicar a vida de alguém. E aí, mas foi assim, no começo é muita insegurança. A gente se sente zero preparado. Só que a gente vai pegando mão, a gente vai estudando. Uma coisa que eu fiz muito quando eu saí da faculdade foi estudar. Eu falei, eu vou atrás. E foi isso, eu fui pegando mão, pegando mão. Você acha que os desafios maiores são financeiro ou em relação a estudo? Que é um custo muito alto também, né?
Eu acho que hoje em dia, falando num geral, não só sobre mim, a nossa área tá muito saturada, né? Tem bastante dentista no mercado. Então eu acho que hoje o problema, e é um problema geral, é financeiro. É financeiro, é conseguir cliente, é conseguir gente que confie no seu trabalho, é conseguir trabalhar numa clínica que não vai te extorquir, que não vai te fazer trabalhar horrores pra você ganhar uma merreca no final do dia. Então, o problema maior, eu acho que, num geral, tá sendo financeiro. Quando eu saí, o problema era conhecimento, né? Era o conhecimento e o dinheiro, porque eles não gostam de pagar bem pra recém-formado. Mas logo que eu comecei a pegar a mão, eu comecei a perceber que, assim, a gente se esforça muito pra ganhar bem pouco, sabe? E o esquema é realmente você ter pacientes particulares e tal, mas, assim, como eu falei, o mercado tá super saturado, então conseguir esses pacientes particulares também é bem difícil. E existe também o desafio de você se consolidar na sua área, né? Exatamente. E, É networking total. e como que foi esse processo pra você? Ainda tá sendo, né? Cada vez mais eu tenho conhecido mais dentistas que estão já no ramo há 40 anos, há 50 anos. E eu percebi que quanto mais você se aproxima de pessoas que estão nesse ramo há muito tempo, mais chance de crescer você tem, né? E eu, no começo, eu tinha amizade ali só com o meu núcleo, que era o pessoal recém-formado e tal. Não que seja um problema, mas a pessoa que tá na área há muito tempo, ela vai saber melhor, né, tal coisa, enfim. Então, essas amizades que eu tô começando a criar com pessoas que são mais velhas, eles precisam de mim e eu preciso deles. E aí agora eu tô começando a criar essas amizades, a gente tá começando a fazer um networking bem legal. É um que apresenta pro outro, que apresenta pro outro. Aí, assim, agora eu tô trabalhando em 5 consultórios, então é isso, assim, o fulano precisa de uma ortodontista aqui, aí eu vou e tô indo atender, fazer um serviço aqui e ali. Tem amigos meus que falam, ai, a única ortodontista que eu conheço é você, então eu confio muito em você e não sei o quê. Então é assim que eu tô começando a crescer, entendeu? Certo. E antes de você estar trabalhando nesses 5 consultórios, como que foi o desafio do início ali, o seu primeiro problema? Como que foi o atendimento? O meu primeiro problema que eu tive foi uma extração que eu fui fazer de um paciente. E eu não tava, assim, muito. Eu tinha acabado de sair da faculdade, fazia um mês que eu tava com o meu registro. E a extração não tava dando certo. Pra quem é dentista vai entender que era um dente com canal tratado, e aí fica bem difícil de tirar e tal. Aí eu não consegui. Aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, depois que eu passei 1 hora e meia tentando tirar aquele dente, eu levantei, assim, plena na frente do paciente. Eu fui lá fora, peguei meu celular, liguei pra minha mãe e comecei a chorar. Aí eu falei, mãe, eu não sirvo pra essa área. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir continuar. Aí eu falava pra ela, por favor, me ajuda. Aí ela, mas o que eu posso fazer? Eu não sou dentista, eu não consigo tirar esse dente. Aí eu, não, mas eu não consigo, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu lembro que depois de eu surtar bastante, eu chamei um outro doutor lá da clínica, aí ele conseguiu tirar o dente. Aquilo me fez pensar, eu não quero cirurgia. Mas me fez pensar, eu quero aparelho. Então aquilo também foi bom pro meu crescimento. Eu falei, eu já sei que pra cirurgia eu não sirvo, mas pra outra área sim. Aí eu comecei a crescer também dentro da minha área, que é a ortodontia, que é colocar aparelho e tal. E reconhecer as suas limitações também é Exatamente. uma qualidade, né? A pessoa Exatamente. falar, olha, eu não, principalmente uma área que tem vários segmentos. Exato. Você fala, olha, eu sou bom nisso. Uhum, Nesse daqui não é que eu seja ruim, eu posso ir me aperfeiçoando, uhum. mas eu reconheço que eu não sou bom. Exatamente. Hoje em dia, se alguém falar assim pra mim, você faz uma extração? Faço de criança. Que eu sei que vai dar menos trabalho, não sei o quê. Mas eu sei que extração. Eu sei que tem colegas meus, meu próprio namorado faz. Então, assim, tem muita gente que eu posso indicar uma extração. Não tem por que eu colocar a mão, sendo que eu sei que é uma limitação minha. Né? Eu falo pra todo mundo que eu conheço que quem acha que sabe fazer tudo, no final não sabe fazer nada. Então, assim, fica na sua área, sabe? Tem um monte de colegas aí que podem entregar um serviço muito melhor que você, e aí você pode, tipo assim, ganhar reconhecimento, falar, nossa, olha, o fulano enxergou meu caso com delicadeza, sabia que eu precisava passar com um profissional mais especializado. Então, eu enxergo dessa Eu forma. também enxergo assim. Eu acho que quando você reconhece que você tem uma limitação, já é uma virtude sua. Uhum.
Tipo, olha, eu não sou bom nessa área, mas eu conheço. E sem contar que você monta um time de excelência, né? Sim, Que cada um vai se especializando numa área exatamente. e acaba conseguindo atender a todos, né? Exatamente, exatamente. E uma coisa que muita gente tem feito hoje em dia é pegar pessoas que não são experientes e colocar pra trabalhar. Tipo assim, se vire, sabe? Muita clínica tem feito isso e isso é muito triste, até com o paciente, sabe? Porque o paciente tá lá, tá pagando, tá querendo um tratamento certo e vai pegar. Não que as pessoas que não tenham experiências não possam ter a primeira experiência, mas eu acho que saúde é uma coisa muito mais delicada, né? É. Você comentou que no início as pessoas não recompensam muito bem o trabalho para quem acabou de se formar. Uhum. Tem alguma história, algum desafio? Tenho. Eu trabalhei um mês inteiro pra ganhar R$ 200. Um mês inteiro. Aquilo ali pra mim também foi uma coisa que eu mandei foto pra minha mãe chorando. Minha mãe, coitada, guerreiríssima de me ver chorando. E eu falava pra ela, eu falei, mãe, eu achava que dentista era rico. Como assim? Um mês inteiro. Meu primeiro mês trabalhando, eu ganhei R$ 200. E como que foi? Foi avassalador, assim, eu não tava esperando. E aí eu insisti, eu falei, não é possível que seja isso. Não é possível que seja só isso. Não teria tanto profissional na área pra ganhar só isso. E aí eu comecei a procurar outras clínicas e tudo mais. E aí, por fim, consegui me estabilizar. Mas o meu primeiro salário como dentista foi R$ 200. Você tem uma história para contar, né? É. Porque às vezes as pessoas veem o estereótipo, Acho que dentista é milionário. acham que dentista é milionário. E uma coisa também sobre as profissões de hoje em dia, eu queria até pedir sua opinião. Hoje a gente vê muita gente na internet vendendo um serviço e praticando outro. Como que você entende a internet com a sua profissão? Tem gente que dá muita mentoria, que não tem nenhum problema, tá? Mas tem gente que fala, vem comigo. Sabe, essas pessoas que gostam de Uhum. enganar na internet? Sim. Porque é a saúde. É. Ela tem que ser responsável. E Uhum. a internet tem muita coisa também que não pode ser levada a sério. Como Exatamente. que você atua dentro da internet se você é ativa também nas redes sociais? É bem difícil, né? É bem difícil porque hoje em dia o povo só quer vender. Eu acho que eu demorei muito pra começar a divulgar meu trabalho na internet, justamente porque as pessoas têm esse preconceito. Tipo assim, muita coisa aconteceu com muita gente que fez procedimento estético em gente que não era confiável e deu problema. Então eu demorei muito, porque eu falei assim, eu quero que meu público enxergue que eu sou confiável, não só que eu tô tentando vender, sabe? E é difícil fazer a pessoa confiar, mas assim, quando você marca uma consulta, porque tudo é marcar consulta pessoalmente. Não adianta você fazer uma consulta, teleconsulta, na minha opinião, assim, é muito difícil, na minha área, né? É muito difícil. Então, tem que marcar consulta, tem que conhecer a pessoa pessoalmente, tem que conhecer o histórico da pessoa, porque não é só ali, eu vou vender ali um procedimento para aquela pessoa. Não, cada pessoa tem a sua limitação. Então, tem que tomar cuidado, cada pessoa é uma pessoa. Mas hoje você trabalha com as redes. Oi, não entendi. Hoje você trabalha com as redes sociais. Trabalho, assim, tô começando. Agora, Porque é necessário sim, você se divulgar, construir exatamente, seu nome. exatamente. Mas eu sempre sugiro, a gente trabalha com a internet, a gente Uhum. vê tanta coisa gravando aqui. Eita, eu ia falar uma coisa, mas não sei se ele vai ver, mas eu vou falar. Eu fiquei espantado uma vez com um rapaz que dava mentoria para contabilidade e ele não era contador. Eu falei, é muito delicada essa situação, É, né? Que como você. Enfim. E aí você tem alguém que você se inspira, alguém que você olha e você fala, olha, aquela pessoa ali é uma referência para mim. tenho muitas pessoas que eu me inspiro. Assim, tenho pessoas perto de mim e tenho pessoas que eu vejo nas redes sociais. As pessoas que são perto de mim, inclusive, eu vou falar dele e eu espero muito que ele veja esse vídeo. É o meu professor, meus professores do curso. Eles são, assim, os melhores ortodontistas que eu já conheci na minha vida, assim, de perto, assim. Eu falo que eu confiaria a minha boca, a boca dos meus filhos neles, tranquilamente. E tudo que eles me passaram é quem eu quero ser, sabe? Então, tipo assim, cada conselho que eles me deram, eu ouvi, coloquei dentro do meu coração e eu aplico hoje nos meus pacientes. E também eu tive a pessoa que foi uma pessoa que mudou realmente a minha vida clínica, que foi a minha antiga chefe, que foi a doutora Kátia.
acho que até comentei com você. Ela foi uma grande pessoa que mudou o meu jeito de olhar assim, o consultório em si, né? Ela me mostrou como é atender, ela me mostrou como é lidar com o paciente. Eu falo que hoje, grande parte do que eu sou com os meus pacientes é por causa dela. É porque eu via como ela atendia, sabe? Eu me espelhei muito nela, muito mesmo. E em relação à minha área, que é a ortodontia, meus professores. Aí tem outras pessoas nas redes sociais que eu enxergo que são grandes dentistas também, que eu acompanho, que eu falo, ah, minha meta é chegar nesse nível aqui. E agora eu vou falar como cliente. Hoje, quais são as principais características que uma pessoa tem que observar para escolher o seu dentista? Se ele te fala não. Se um dentista te fala não pra alguma coisa que você quer fazer por estética, ou enfim, seja lá o que seja, ele tá sendo um dentista sincero com você. Ele não quer só lucrar, ele não quer, tipo assim, vender qualquer coisa, prejudicar a sua saúde só pra ter dinheiro no bolso dele. O dentista que fala não, ele é um dentista extremamente confiável. Porque ele tá zelando muito mais por quem você é, pela sua saúde, do que pelo procedimento que ele quer vender. Porque hoje em dia, foi o que eu falei pra você, o mercado é muito difícil. Então o dentista tá desesperado pra vender. Só que se ele te fala não, é porque ele realmente tá zelando pela sua saúde. Eu falo por mim, muitos pacientes chegam em mim, meus pacientes, a maioria tem, enfim, alguma queixa em relação ao dente, porque eu lido com o aparelho, né? Eu conserto o dente do meu paciente. Então, às vezes eles falam, eu não quero pôr aparelho, eu quero pôr faceta. Eu falo, não, você não vai pôr faceta. Eu poderia muito bem virar e falar assim, não, vamos pôr faceta, porque é muito mais rápido, compensa financeiramente e eu vou sair de lá feliz e o paciente também. Só que eu penso, se o dente do paciente não tem indicação, por que que eu vou vender uma coisa que ele não tem indicação? Entendeu? Para ele ter problema de gengiva, para ele ter algum outro problema de saúde futuramente. Então eu falo que um dentista confiável é um dentista que fala não. E tem gente que nunca foi no dentista e coloca lente, né? Aí os Como que você dentistas. enxerga esses profissionais que agem dessa forma? Ah, eu acho triste, eu acho muito triste. Primeiro porque eles estão acabando com a nossa profissão, né? O que era para ser uma profissão que cuida dos pacientes, eles estão acabando por dinheiro. E, inclusive, você falou do contador, né? Que não é um contador. Eu já vi muita. Olha que bizarro. Nail designer vendendo faceta. Que elas fazem com o próprio material de unha. E aquilo pra mim foi muito bizarro, né? Eu até tentei denunciar pro CRO isso, porque é uma coisa assim, não é um material adequado pro dente. E eu vi gente Que fazendo, perigo. tá? É muito perigoso, né? É muito perigoso. E assim, tá cheio, tá cheio. É que as pessoas não postam, mas as pessoas fazem. Eu atendi uma paciente outro dia que ela foi pra mim desesperada, morrendo de dor no dente, porque ela tava com problema, tava com uma dorzinha, era um dente do fundo. Aí, quando eu fui ver, ela tava com material branco no dente. Aí eu falei, que material é esse? Você passou em algum dentista antes? Aí ela falou, não, é que a minha sobrinha, ela faz unha. E como eu falei que tava com dor no dente, ela colocou um pouco da resina no meu dente. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. É um material que é tóxico, sabe? Então, assim, tem muita gente fazendo coisa tudo por dinheiro. Então, é difícil. Complicado. E eu vi que você citou a doutora Kátia. Se tem. Eu queria que você contasse o que você mais aprendeu com ela. Qual foi a principal lição, assim, que você falou? Isso aqui eu vou levar pra vida. Eu acho que foi o jeito como ela atende o paciente. Porque eu nunca tinha visto um dentista que atende de forma tão humanizada. Porque é muito. É assim, você chega no dentista, ele te coloca na cadeira e faz seu atendimento e você vai embora. A maioria dos dentistas faz isso. Ela não, eu percebia que ela conversava, perguntava do filho, perguntava do marido, perguntava do fulano. Ela lembrava das histórias que os pacientes contavam pra ela. Então ela tratava aquele paciente como Parte da alguém da família pertencente. dela, sabe? E o próprio paciente, eu tive vários casos de pacientes que eram dela, que eu trabalhava na época com ela, e ela que chegava lá e falava assim: Nossa, eu gosto tanto de estar aqui, é tão gostoso. Ela serve um café, ela serve não sei o quê, e ela deixa um ambiente confortável. Os pacientes falavam isso. E aquilo eu percebi que ela ia captando o paciente. Então ela não precisava forçar nada e nem fazer o paciente fechar, assim, forçando, ela só tratava ele bem. E aquilo foi o que eu mais peguei pra mim. É o jeito que eu trato todos os pacientes em todas as clínicas que eu vou. E também você citou seus professores da faculdade, Citei. que foi uma referência pra você. Tem algum conselho que você lembre? Você fala, esse conselho marcou a minha vida. De algum professor, ou alguma situação?
Olha, conselho, eu não lembro, mas eu lembro de várias dicas que eles deram, né? Dicas do que fazer, do que não fazer, né? Que aí eu levo muito pra mim também. Dicas em relação à minha profissão mesmo. Tipo, olha, tem muita gente que faz desse jeito, mas a gente acha melhor fazer desse outro jeito, né? Então, essas dicas da profissão eu acho que eu vou levar muito pra mim. Quer citar algum professor? O professor Carlos, o professor Alexandre. Que... Eles sabem que eles estão no meu coração. Eu falo pra eles que se eu pudesse ficar o curso inteiro, o resto da minha vida fazendo curso com eles, eu ficaria, porque eles foram realmente fundamentais na minha vida. E como que funciona hoje o seu atendimento, a sua rotina? Eu vi que você trabalha em 5 clínicas e você se divide por regiões. Como que tá sendo? A minha área me permite atender uma vez por mês, Certo. ou 2 vezes por mês, enfim. Então, eu não fico um dia fixo em todos os lugares, no mesmo lugar. Eu posso, numa terça-feira, estar aqui, por exemplo. Terça-feira passada, eu tava em Interlagos. Essa terça-feira eu tava no Tatuapé. Então eu consigo manejar minha agenda dessa maneira. Por isso que dá para eu atender em 5 consultórios diferentes. Então minha agenda ela é bem flexível nesse sentido. Só que eu tô também em cada zona de São Paulo. Eu tô na zona sul, tô na zona norte e na zona leste. E vai construindo, daqui a pouco tá fora do país, né? Exatamente, se Deus quiser. Ô Bia, e como que... Quais são as suas metas hoje, profissionais? Minha meta, assim, a mais forte é construir meu próprio consultório. Ter meu próprio consultório. Por enquanto eu não tenho meu próprio consultório, mas a minha meta é tê-lo e cada vez me aprimorando mais, né? Estudando mais, fazendo mais uma pós, um mestrado, um doutorado. Essa é a minha meta. Eu quero ser a melhor naquilo que eu faço. Não quero saber de tudo, eu quero ser a melhor naquilo que eu sei, sabe? E hoje, quando sua mãe te olha e vocês compartilham essas histórias, qual que é o sentimento que você sente dela? É, claro que com certeza deve ser de orgulho, Uhum. mas como que é feita essa troca entre vocês? A minha mãe, ela baba nos filhos, né? Ela é super coruja e ela fala que ela formou bem os filhos dela. E ela ama a minha profissão. Ela tem muito orgulho. Todas as vezes que ela vai falar de mim pra alguém, ela fala, não, porque minha filha é dentista. Então ela tem muito orgulho de mim, ela deixa isso muito claro. E fora que ela fica sempre me zoando, né? Alguém vira e fala assim, ai, mas, sei lá, alguma coisinha no seu dente. Ela fala, é, porque a minha filha dentista não quer me atender. O que é uma mentira, porque eu sempre atendo ela. Mas ela ama quando eu atendo ela. Ela ama quando eu faço limpeza. Ela sempre tira foto quando eu tô atendendo alguém da família, quando eu tô atendendo ela. Ela posta nas redes sociais. Ela é extremamente orgulhosa, extremamente. E alguém que tem um irmão ou uma filha dentista não paga, né? Não paga. Deveria, mas não paga. Exatamente. Ô, Bia, teve uma época, uma parte da tua história que não foi muito boa, que você pensou em desistir. Foi pessoal, foi profissional? Compartilha um pouco pra gente. Foi profissional, né? Foi nessa época mesmo que não tava me dando tanto retorno, né? Financeiro e também eu não tava me tornando conhecida, né? E eu pensava em desistir. E pensava em trabalhar junto com meu pai ou fazer alguma outra faculdade. Porque eu falava, não, essa vida não é pra mim, eu tô trabalhando muito, não tô sendo recompensada. Mas eu acredito que tudo são fases. Acho que todo mundo em algum momento falou assim, não, isso aqui não é pra mim, não tá dando certo. Principalmente quando não tá dando certo, né? Mas aí. Até porque sonho não paga conta, né? Exatamente. Então, às vezes as pessoas não é nem desistir porque não ama, é porque precisa se Precisa, alimentar, precisa exatamente, sobreviver. exatamente. Não é porque todo mundo quer ficar milionário, mas não é apenas por isso, né? Pelo luxo, mas porque eu preciso pagar minhas contas. Como que eu vou fazer pra pagar minhas contas, né? E continuar me capacitando, porque é um custo muito alto, né? Exatamente. Então, hoje, quando você vê uma profissão que se a pessoa não for boa, ela passa a ser só mais um, Uhum, exato. Eu falo que o diferencial da minha profissão hoje é o ser bom. Porque se você não for bom, você é só mais um. Exatamente o que você falou. Porque tá muito cheio de gente fazendo odontologia. Tem muito dentista. Você olha, cada esquina é dentista, não sei o quê. E se você não for bom, como que você vai se destacar? Não dá. Pelas redes sociais a gente tá tentando. Qualquer outro método a gente tá tentando. É o boca a boca, é a indicação. o que você diria pra alguém que tá começando agora?
Continua firme. É meio difícil no começo, bem difícil no começo. Você vai pensar em desistir 1 milhão de vezes. A profissão é linda, né? A gente ajuda pessoas, a gente recupera a autoestima das pessoas. O sorriso é a porta de entrada. Então, continua. É difícil, mas dá certo. Quando você se formou e você começou a construir a sua história, você pensou em uma outra profissão? Pensei. Quer revelar? Não, e assim, não tem nada a ver com a minha área, tá? Mas é porque eu sou uma leitora nata. Eu leio muito e tudo que é tipo de livro. Então eu pensei em fazer letras. Completamente aleatório, eu sei. Mas. Que não mexe as mãos. Exato, que não tem ali o trabalho manual. Mas eu gosto muito de escrever. Então, assim, o meu sonho era, tipo, ser escritora. Tanto que, olha, uma curiosidade sobre mim. Eu tenho vários livros. É que eu nunca postei, nem nada Sério? do tipo. Mas eu já escrevi vários livros. Uns 5, acho. Contando a sua história ou sua área? Não, é tipo assim, narrativas, sabe? Narrativas. Romances. Ai, meu Deus do céu. Juro! E eu comecei super nova. Eu tinha 14 anos quando eu fiz o primeiro. Eu nunca revelei isso pra ninguém, mas eu tenho um caderno que eu também contava. Mas eu acho que o meu era meio depressivo, porque eu tive um problema de depressão. Ah. Então Você contava essa história. tipo, eu era como eu enxergava aquela situação. Não era tipo Entendi. algo, hoje meu dia foi assim, assim, entendeu? Entendi. Foi, olha, eu Uma sinto que reflexão. eu fui excluído nesse lugar familiar por causa. Aí eu Entendi. pontuava a situação, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, sei Entendi. lá. Eu tinha essa visão. Até hoje eu acho que a minha percepção sobre as coisas é muito de como eu enxergo aquela situação, não como de fato ela aconteceu. Tipo, se você me maltratar hoje, eu não escreveria a Bia me maltratou. Eu escreveria, eu acho que a Bia me maltratou por causa disso. Entendi. É tipo Loucura, né? uma reflexão geral ali, um contexto Talvez geral. até uma terapia. Pra você é uma É, terapia? sempre foi. Tipo assim, vira e mexe eu tava mal, tal. Teve uma época da minha vida que eu fiquei muito, muito mal. E eu escrevia muito, muito, muito. Era muito terapêutico pra mim. Muito. É que me tira da realidade, né? Quem é leitor sabe disso. Te tira da realidade, a leitura ali. Então, você vive ali naquele mundo de ficção. E aí você fica melhor. Eu ficava melhor. E hoje, o que que você pensa em fazer pra 5 anos? Fora o consultório, que vai Fora ser o em menos. consultório, Vai ser vai menos. ser menos. Oh, glória a Deus. Em relação à minha vida pessoal, eu pretendo me casar, né? Eu pretendo montar a minha família. E, e vendo o que Deus tem pra minha vida. Filhos ou não? Será? Daqui 5 anos. Você é Deixa eu ver, nova, né? eu tô com 25. Daqui 5 anos eu vou ter 30 filhos. 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 Eu pretendo ter com 29, por aí. Tem quantidade? 3. Eu E eu gosto. quero um seguido do outro. Eu também gosto de casa cheia, eu vou falar isso, cara. Então. Exatamente. Eu cresci com irmão, então, nossa, ter irmão, gente, tudo de bom. Ter irmão é ter um amigo que você sabe que nunca vai se afastar de você. E já que a gente entrou nessa parte de casamento, que foi a deixa pra eu saber um pouco da sua vida pessoal, quero que você fale um pouquinho como conheceu o Lucas. Como conheci o Lucas? Ai, o Lucas. A gente se conheceu, ele é dentista também, né? A gente se conheceu através do ramo. Ele me mandou uma mensagem no Instagram. A gente se seguia no Instagram há muito tempo. Tipo assim, e um não conhecia o outro. Ele achou que me conhecia da faculdade. E aí ele pediu pra me seguir, só que a gente fez de faculdades diferentes, né? E aí ele começou a me seguir no Instagram. E aí a gente ficou uns 4, 5 meses sem se falar nem nada, nem se conhecia. E aí ele me mandou uma mensagem um certo dia no Instagram, porque a minha área e a área dele são bem relacionadas. E aí ele falou, eu queria saber se você quer fechar uma parceria e tal, não sei o quê. Eu falei, vai lá no consultório que a gente conversa pessoalmente. Aí nisso ele foi, aí a gente se viu, aí eu falei, nossa, ele é bem bonito, né? Mal eu sabia que ele também achava que eu era muito bonita. E aí ele, no mesmo dia, ele já começou a puxar papo. Ele, de qual igreja você é? Eu vi que você é cristã e não sei o quê. Aí a gente saiu 2 dias depois. Uma semana depois, ele tava no aniversário da minha mãe, conhecendo minha família toda já. Quando Deus tem Juro, propósito, exato. acontece rápido, né? Exatamente. E a gente tá pensando em casamento, então, assim, Deus, ele tem propósito. Com Eu certeza. ouvi
há muitos anos atrás de uma ministra que ela falava que Deus não tem aventura pra ninguém, né? Exato. Deus tem família. E Exatamente. isso faz total sentido, porque a pessoa que namora sem nenhum propósito não faz sentido. Tem Exatamente. que casar. Então, Exatamente. E o nosso sonho é igual. Os dois querem casar, os dois querem constituir família. e vocês parecem, E a vocês se gente se parecem. parece. A gente se Muito, parece. Todo mundo fala. muito. E aí foi o que eu falei, almas gêmeas às vezes se parecem. Todo mundo que eu vejo que, tipo assim, combina muito, se parece. É impressionante. Trabalha na mesma área, Na apesar mesma de ter especialidades diferentes, Isso. mas vocês se parecem bastante. Uhum. Muito. Quando eu soube que você tava namorando, eu acho que foi a Larissa que deve ter comentado comigo, eu fui olhar, né? É. Aí eu falei, Irmãos. oxe, eu nunca vi um casal assim, que geralmente a gente tende a falar isso quando a gente conhece o casal. Fala, Aham. nossa, vocês se parecem muito, não sei o que, De tem o mesmo jeito, né? jeito. Agora, só por foto, é muito louco. E combina, né? É, exatamente. A gente fala que nossos filhos vão ser bem bonitinhos, bem loirinhos, Vão ser assim. lindos. Tenho certeza. Aquelas crianças que é Aham. rosinha, Aham. pequenininha. E eu, de maneira resumida, contou um pouco da sua infância, da sua formação, da sua base familiar, do seu Uhum. futuro com o Lucas. E eu gostaria que você deixasse também pro pessoal de casa, porque tem um monte de gente que sonha em ser dentista. Uma mensagem de inspiração, de falar, olha, vai por esse caminho, não faça isso, um conselho. Vou pedir pra você olhar para aquela câmera, dar o Ok. conselho, tá bom? Aham. Pode. Eu comecei de baixo, eu não tive ninguém que me desse um consultório logo que eu me formei. Então, começar de baixo também faz parte. Começar de baixo te faz aprender muita coisa que ninguém te ensina, nem a faculdade te ensina. Começar atendendo em clínicas, clínicas populares, te faz aprender muito. Então, essa fase é muito importante na sua vida. Você vai aprender muito, as pessoas vão tentar passar por cima de você, principalmente sendo recém-formado. Mas o meu conselho é persista. Não desista. É uma profissão linda, conforme eu já falei aqui. Com certeza, se você chegou até aqui, você tem capacidade, você consegue chegar onde você quiser. É só agarrar os seus sonhos e ir atrás dos seus sonhos, que eu tenho certeza absoluta que eles vão se realizar. Tudo na nossa área é força de vontade. Procura networking, vai no CIOSP, procura congressos, conversa com pessoas que entendem o que você já passou, que conhecem outras pessoas, que têm contatos, porque com certeza a nossa área hoje em dia virou networking. Quanto mais você conhecer gente, mais gente vai ter para você atender e mais consultórios para você atender. E é isso, faz parte do crescimento profissional. Olha, quem diria. Bia, eu tô tão feliz de te ver Ah, bem, eu te ver também. alegre, feliz, Eu tô muito. formada, porque eu acho que quando a gente se conheceu você tava estudando ou não? Eu tava estudando a pós, tava fazendo a pós. Ah, tá. Uhum. Eu te ver assim tão segura de si, da profissional que você é, da pessoa que Uhum. você é. Desejo pra você só coisas boas, Ah, muito tá? obrigada. Eu tenho certeza que sua mãe tá muito orgulhosa de você, a sua família, seus amigos, Uhum. que você venha ser um canal de Deus de fato para as pessoas, Amém. né? Apesar de ser a sua profissão, você também é um instrumento nas mãos Amém. de Deus, nas mãos de algumas pessoas, né? Ou Amém. por onde você passar, que seu lar, seu futuro lar, que Deus quiser, esse pedido de casamento vai chegar. Vai chegar. Eu quero acompanhar nas redes Com sociais. certeza, com certeza. Que vocês sejam muito felizes, que Amém. vocês venham ter um lar abençoado, que a sua família venha usufruir daquilo que Deus estabeleceu já sobre a sua vida, tá Amém. bom? Eu creio. Não é quase o encerramento, mas não é o encerramento, senão os meninos já estão indo embora. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que te inspiraram. De maneira geral, ou você pode fazer separado, mas eu queria que Uhum. você pontuasse as pessoas que você passou aqui, que foi a sua família, a sua base familiar, a sua base de profissionais que passaram pela sua vida e Uhum. seu futuro marido, Uhum. tá bom? Com certeza. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a minha família, porque foi a minha família que me incentivou desde o começo. Foi a minha família que estava comigo quando eu chorei a primeira vez, porque eu recebi pouquíssimo dinheiro no meu primeiro mês trabalhado. Foi a minha família que estava na minha colação de grau, que estava no meu meio dentista. Então, agradecer principalmente a minha mãe, porque a minha mãe chorou comigo, minha mãe batalhou comigo, minha mãe esteve comigo em todos os momentos da minha vida, os bons, os ruins, celebrando, chorando, me escutando, porque eu falo muito, você percebeu? Então, agradecer minha mãe, ao meu irmão, a minha cunhada, que sempre estiveram comigo, muito pertinho de mim.
me apoiando. E a minha cunhada também é uma grande incentivadora minha, porque ela sempre fala que eu sou a melhor dentista que ela conhece, que ela tinha muito medo de dentista e depois que ela começou a passar comigo, ela perdeu esse medo. Então, muito obrigada, Carol. Você é muito especial na minha vida. Agradecer a minha prima também, que a minha prima, ela abriu muito as possibilidades minhas também no consultório dela. Eu oro para que o consultório dela seja muito próspero e ela seja cada vez mais conhecida também no mercado. E agradecer também aos meus professores, que eles foram, assim, essenciais na minha vida. Eles me ensinaram muita coisa, eles me formaram, eles formaram a pessoa que eu sou hoje, profissionalmente falando, e a doutora Kátia também. Ela foi uma grande promissora na minha profissão. Mal ela sabe, né? Porque a gente não tem mais tanto contato. Mas ela foi uma pessoa muito importante para essa caminhada minha. E agradecer ao meu futuro marido, meu lindo Luquinhas, porque ele é tudo na minha vida. Ele, quando as coisas estão ruins, ele me ergue. Como a Bíblia fala que um homem tem que ser na vida de uma mulher, ele me ergue, ele me protege, ele cuida de mim. Ele me incentiva, ele é o meu maior, hoje em dia ele é o meu maior incentivador, ele é o meu maior intercessor, e eu sou grata a Deus demais por ter ele na minha vida. Ele é a resposta da minha oração, ele é a resposta de tudo que um dia eu clamei pro Senhor em secreto, e eu amo demais ele, e eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nossa vida. Amém. Que história linda. Ó, e por conhecer você um pouco, e não tanto, eu sei que tem coisas da sua vida que a gente não passou. Eu acho que não faz nem sentido passar. Uhum. Tem coisas que só você vai saber de fato no secreto. Coisas que sua mãe não vai saber, coisas Sim. que o Lucas não sabe, Uhum. desde a infância pra cá, todas as dores que você sentiu. Eu sei que você não tem um pai tão presente na sua vida hoje. Uhum. E te ver bem, restaurada, podendo compartilhar histórias de inspiração para outras pessoas me deixa muito feliz. Então, que por onde você for, que você conquiste o Brasil, conquiste o mundo, que você seja Amém. bem sucedida, que todos os Amém. seus projetos sociais também chegue o tempo que você fale, olha, Deus me abençoou, porque a gente entende que é uma construção, principalmente empreender no Brasil, porque apesar de ser uma especialização, também é empreender. Uhum. A gente nem falou muito sobre isso, como que é esses desafios de administrar agenda, financeiro, essa loucura que deve ser, Uhum. mas que você seja muito próspera. Amém. Porque o próspero não é só sobre o dinheiro, é sobre abençoar, não faltar. Exatamente. Então que você venha ser muito feliz, Bia. Tô muito feliz. Amém. Gente, que história linda. Tenho certeza que vai precisar futuramente aí ter uma parte 2. Você contando as crianças. Com certeza. As crianças. Vai ser um prazer também conhecer o Lucas. Já quero esse contato pra gente também Com conhecer um certeza. pouco da história dele. Todo mundo tem uma história pra ser compartilhada. Então, Lucas, um abraço. Que a sua família venha ser muito, muito abençoada. Tenho certeza que Deus já tem algo preparado. Amém. Ó, o pedido precisa ser gravado. Tá? Eu falei pra ele, você vai conseguir gravar? Ele, não, eu vou tentar. Eu falei, por favor. Tem que gravar o pedido pra gente curtir e acompanhar tudo, tá bom? Com certeza. Um abraço pra sua mãe, pra sua Pode família, deixar. tá bom? O irmão dela também casou recentemente. Casou Um ano abraço, passado. tive o prazer de conhecer. Foi. Então, que Deus abençoe vocês sempre, viu? E vocês também. Um beijão pra Lari e pro Dom. Fico muito feliz também pela família que vocês estão formando. Linda. O Dom a sua cara. O pior é que eu fico todo bobo, porque é minha cara. Mas é isso, Bia. Tem alguma coisa que você queira falar? Alguma mensagem que você queira transmitir pro pessoal de casa? Não, só queria agradecer mesmo por estar aqui, pela oportunidade. É uma oportunidade muito legal. Também oro para que esse lugar cresça cada vez mais, seja cada vez mais conhecido. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas também. Amém. Obrigado. Eu recebo tudo. Sou muito grata a tudo que Deus também tem feito na minha vida, todas as oportunidades que Ele tem me permitido viver, mas é sempre bom uma palavra, né? Com Porque certeza. às vezes a gente, não é bem o caso agora, mas às vezes a gente vai se esquecendo das promessas, aí precisa estar Exato. sempre reacendendo. Isso Não é porque verdade. não amamos a Cristo, mas é para que a gente se lembre das promessas que Ele tem para nossa vida. Exatamente, com certeza. Então, é isso. Muito obrigado, Bia. Obrigada a Deus você. abençoe, viu? Amém. Você Amém. também. Gente, o episódio de hoje foi com a Bia. Acompanhe, curte, comenta, compartilha. Se você tem alguém aí na sua casa que está passando por desafios profissionais, que está passando por algum problema, ou que tem um grande sonho de se tornar uma doutora,
manda esse episódio pra essa pessoa. Eu tenho certeza que a história da Bia vai inspirar, vai ser combustível, que o propósito de compartilhar a história na nossa região é exatamente essa. Todos nós precisamos e temos capacidade de se tornar uma pessoa melhor. Então, se você conhece alguém que está passando por alguns desafios profissionais, ou até mesmo na área ou em outra área, mostra a história da Bia. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ter essa história como combustível para continuar, tá bom? E vale lembrar também do cupom de desconto de 30% de desconto da Mais Provedor, que é uma empresa de internet na nossa região, que tem ganhado o Cangaíba inteiro, não só o Cangaíba, os bairros próximos ao Cangaíba, como Vila Cisper, todos os bairros ali próximo ao Cangaíba são atendidos pela Mais Provedor. Tem vários benefícios, tem Deezer, tem a Paramount, então não perde tempo, entre em contato com eles agora, o QR Code está aí na tela, 30% de desconto para todo mundo que for indicação do Cangaíba Cash, tá bom? Até aqui ficou a nossa história. Eu tenho certeza que você aí do outro lado também, se tiver uma história para compartilhar, entre em contato com a gente no Instagram. O Instagram tá aparecendo na tela para vocês. É só vocês mandarem mensagem, quer contar a tua história. A gente vai te mandar um checklist de pergunta para conhecer um pouco mais a sua história e casar com aquilo que a gente tem como projeto para a Inove Studios, tá bom? Então, desde já, fica com Deus e até mais.